Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai continuar a maratona do livro A Conquista de Aprendizagens, Práticas e Aprendizagens de Matemática do 5º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, antes da gente começar, eu tenho um recadinho para te dar. Dá só uma olhada. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você. Viu só que legal? O método Power Kids é para todo mundo e se você quiser saber mais, eu vou deixar o link do método aqui embaixo na descrição para você clicar ou você também pode ler o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, tá bom? Bom, um outro recadinho é o meu Kawaii. Você já me segue lá no Kawaii? Dá só uma olhada. Oiê, eu sou a Prof. Gabi Castro e tô aqui pra te mostrar o meu Kawaii. Pô, eu sei que você é aluno e tem hora que você fica meio de saquinho cheio de estudar e quer dar assim uma relaxada, né? Então, ó, aqui dentro do meu Kawaii tem vídeos muito divertidos, muito engraçados e que vai fazer você dar aquela relaxada, porque afinal de contas, né, gente, a vida não é só estudar o tempo todo, a gente também precisa se divertir. Então, ó, faz o seguinte, aproveita e clica aqui embaixo no link da descrição e corre lá pro Kawaii, que tem um monte de coisa legal. Ah, e aproveita e lá dentro do Kawaii, pô, vê se deixa aquele comentário pra mim, né? Eu quero saber que você é meu aluno. Beijo! Viu só que legal? Então não perde tempo e corre lá pro meu Kawaii que eu tô te esperando lá, tá bom? Bom, olha só, na última aula a gente parou na página 153, então hoje a gente vai pra página 154, deixa eu arredar pra cá, pra colocar lá direitinho. Então, ó, aqui, deixa eu só dar um zoom, né, pra melhorar aqui. Aqui é o seguinte, ó, acho que eu posso aumentar ainda mais um pouquinho, né, pra ver se fica melhor. Isso. Olha só, em cada item, complete com um algarismo de modo que o número à esquerda seja maior que o número à direita. Se você não assistiu a minha aula anterior a essa, então eu vou pedir para você olhar lá na aula anterior, que eu expliquei direitinho sobre isso aqui, ó, que são os símbolos, tá? Então, esse símbolo é o símbolo maior que, esse símbolo é o símbolo menor que. Então, se você não assistiu, volta uma aula, porque lá tem explicação dos símbolos, tá? Daí aqui vai ficar assim, ó. 3,75 é maior do que 2, e aí eu expliquei na última aula também que você pode fingir que esses números aqui com vírgula, para você não se confundir, um bizu, né, que eu passei para vocês na última aula, é você fingir que é uma nota de prova, né? Então, por exemplo, ó, se eu tirar 3,75 na prova, é maior do que eu tirar 2, né? 0,908, aí eu expliquei para vocês, ó, que quando tiver esses números grandes assim, finge que esse 0 e esse 8 não tá aqui, ó. Ó, 0,9, né, seria maior do que 0,808? Seria, né? 908 é maior do que 808. Então, ó, se eu pensar que 0,9 é maior do que 0,8, também já tá valendo. Letra C. 1,5 é maior que 1,499, mesma coisa. 1,5 é maior do que 1,4. Esquece esses 99 aqui, ó. Pensa só assim, se eu tirar 1,5 na prova, eu vou tirar mais do que se fosse 1,4. Então, pensa assim para você não se confundir, que aí você nunca se confunde, tá? Apesar que
vocês ainda vão se confundir um pouco, mas tudo bem, porque eu conheço o aluno, né, gente? Mas tudo bem. Letra D, 2,06 é menor que 2,076. Aqui, no número 20, usando os algarismos 0, 4 e 5 sem repetir, a gente vai escrever um número na forma decimal. Aí, olha só, aqui são algumas sugestões. Por exemplo, A, maior que 5, a gente poderia ter 5,40 ou 5,04, né? Maior que 4 e menor que 5 pode ser 4,50 ou 4,05. Letra C, menor que 4, 0,45 ou 0,54. Agora aqui no 21, Jorge quer comprar uma geladeira. Ao fazer uma pesquisa de preços, ele encontrou em 3 lojas diferentes os seguintes valores para o mesmo modelo de geladeira. Então aqui, ó, a gente tem 3 lojas, né? A loja A, a loja B e a loja C com os valores. Se vocês observarem, a loja A e a loja B, o valor cheio tá igual, que é 1.599. O que muda aqui são os centavos, né? E a loja C tá maior. Então, em qual loja esse modelo é mais caro? Na loja C, porque o valor tá maior, 1.799, tá mais caro, né? E na letra B, em qual loja tá mais barato? Aqui o mais barato é na loja B, porque tá 5 centavos mais barato, tá? E aqui a gente tem que escrever por extenso o preço dessa geladeira. Então, a gente vai fazer aquele esquema que vocês já estão acostumados aqui nas nossas aulas. Você vai pausar o vídeo ou vai tirar um print e vai observar aqui, porque isso daqui não tem muito o que explicar, beleza? Beleza, prof. Agora vamos lá para a parte de reta numérica. Então, olha só, cada um desses intervalos aqui da reta numérica está dividido em 10 partes iguais, ó. Cada intervalo desse aqui, ó, está dividido em 10 partes iguais. E a gente precisa representar nessa reta cada um dos números na forma decimal indicada nas fichas coloridas. Então, aqui também, ó, não tem muito o que explicar, a gente segue aquele mesmo esqueminha, tira um print ou pausa o vídeo para você observar aí, porque aqui não tem muito o que explicar, já expliquei na aula anterior, né? A gente tem que ir fazendo do menor para o maior em ordem crescente, ok? Então, o menor aqui vai ser 0,6, a gente vai começar com ele, e nós vamos terminar com 2,5, tá? Aqui também não tem muito o que explicar, é só colocar em ordem crescente. Agora, considerando apenas os números que você representou nessa reta numérica, marque um X na opção correta em cada questão a seguir. Letra A. Qual é o número que está mais próximo de 0? Aí aqui a gente vai ter o 0,6. E qual é o número que está mais próximo de 2? A gente vai ter 1,7. 23, os números estão organizados em ordem crescente no esquema a seguir. Considerando esses números aqui, qual corresponde ao ponto vermelho? Então, o que corresponde ao ponto vermelho, ó, vai ser o 10,8, 10,08. Prof, por que você fala ponto? Porque eu tenho mania de falar ponto, mas é vírgula, mas enfim, é tudo número decimal, tá? Então, ó, aqui, ó, 10,08. No verde a gente tem 10,15. Aqui no azul vai ser mais ou menos ali o 10,26 que tá aqui. E depois, por último, 10,32 que vai estar aqui no cinza, ok? Então, são esses aí. Agora, observe os blocos na balança, a gente tem esses 2 blocos aqui. A massa de um dos blocos é 3 kg 125 gramas e a massa do outro é 3 kg e 72 gramas. Qual é a massa do bloco? Então, aqui, ó, vai ser 3,072, então vai ser o verde, ok? Vai ser o verde. Aí, agora, a gente vai para esse probleminha aqui, que é do time de basquete da escola. Então, olha só, o Bruno, o Thiago, o Cauê, o Paulo e o Gabriel são jogadores do time de basquete da escola. Aí, essa parte aqui a gente não vai ler pra gente não perder tempo, mas aqui tem todas as descrições, quanto que cada um mede, quem é mais alto, quem é mais baixo, aqui tá tudo explicadinho. Agora, a gente tem que calcular na calculadora, né, tudo que for pedido aqui. Então, olha só, aqui, se a gente for olhar aqui, ó, na letra A, tá perguntando, olha, leia com atenção e complete a ilustração escrevendo o nome e a altura de cada jogador.
Então, aqui, como que vai ficar? O Gabriel tem 1,56, depois vem o Thiago com 1,61, o Bruno com 1,58, o Cauê com 1,65, nossa, é maior que eu, o Cauê, e o Paulo com 1,63. Agora, na reta numérica a seguir, a gente tem que escrever o nome de cada um desses jogadores de acordo com a posição do número na forma decimal que indica a altura de cada um deles. Então, aqui a gente vai ter, 1,55, aí a gente vem com o Gabriel, que mede 1,56. Aí aqui a gente vai vir com o Bruno, que mede 1,58. Então, olha só, 55, 56, 57, 58, 59, 60. E o Thiago mede 1,61, 62. O Paulo mede 63. Então, 1,63, 64. E a gente finaliza com o Cauê, que tem 1,65, ok? Esse daí é muito fácil. Aí agora a gente vai para a parte de probabilidade e estatística, que é sim uma matéria bem chatonilda, mas enfim, né? Aqui a gente tem alguns dados divulgados pelo IBGE, que vocês já estudaram isso em geografia, inclusive comigo, né? Que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é o órgão responsável por fazer essas pesquisas, né? Essas estatísticas, para a gente ter números, né? Sobre as coisas. Então, aqui a gente tem números, olha, sobre acessar a internet, tá? Em 2018 e 2019. Então, aqui a gente tem o gráfico, né? Por exemplo, o celular é o campeão, né? Em 2018 e 2019 foi o mais usado, depois o computador, depois a TV e, por último, o tablet, que só 12% em 2018 das pessoas usaram. E em 2019, 10%, ou seja, quase ninguém usa tablet mais. E aqui a finalidade, né? Para que estava usando? Então, por exemplo, para enviar e receber mensagem de texto, voz e imagens, né? O celular, bom, não vou ler tudo, mas você já entendeu o que quer dizer isso daqui, tá? Bom, aí com base em todos esses dados, que a gente não vai ler tudo, senão a gente não sai daqui hoje. Letra A. Qual foi o equipamento mais utilizado para acessar a internet em 2018 e 2019? E qual foi o menos utilizado? Então, o mais utilizado foi o celular, como a gente acabou de comentar. Daí, o menos utilizado, nós tivemos quem? O tablet, né? Porque a gente quase não usa tablet. B. Em comparação a 2018, quais equipamentos as pessoas passaram a usar menos em 2019 para acessar a internet? Então, menos a gente teve o computador e o tablet. Agora, na letra C, quais equipamentos foram usados por menos de 50% das pessoas para acessar a internet? Então, menos da metade das pessoas usaram o computador, a TV e o tablet, tá? E aqui na letra D, quais foram as duas principais finalidades, ou seja, para que elas estavam querendo acesso à internet? Então, é para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens e conversar por chamada de voz ou vídeo. Se a gente for traduzir isso daqui, tá todo mundo no WhatsApp, né, gente? Essa é a verdade. Bom, agora operações com números na forma decimal. Então, aqui a gente vai ter adição e subtração com números na forma decimal. Então, olha só, observe as moedas que o Caio tem. Daí, aí vale abrir um parênteses aqui e lembrar vocês que o papel moeda, hoje eu estou gravando em julho de 2024. Em julho de 2024, nós ainda temos Pix, temos cartão de crédito, temos um monte de coisa, inclusive as moedinhas. Mas o papel moeda vai acabar no Brasil. Então, em breve a gente não vai ter mais essas moedinhas, nem mesmo nos livros didáticos, porque a gente não vai mais usar, vai ser tudo dinheiro virtual, que é o Drex, tá? Então, eu acho importante, ao mesmo tempo que a gente vai corrigindo, né, as coisas aqui do livro, a gente também comentar, porque vocês precisam saber do que está acontecendo, tá, gente? Principalmente no seu país, que é o Brasil. Então, o dinheiro vai acabar, tá? Vale essa curiosidade aí. Bom, mas por enquanto, né, o Caio ainda tem as moedinhas dele. E aí, olha só, letra A. Quantos centavos Caio tem em moedas de 10 centavos? Se a gente for fazer toda a soma aqui, a gente vai encontrar 40 centavos, tá? Ele tem 4 moedas.
B, quantos centavos Caio tem em moedas de 5 centavos? Então, aqui ele vai ter 10 centavos, porque ele tem duas, tá? Então, olha aqui, ó, olha aqui, 1, 2, 10 centavos. Quantos centavos Caio tem em moedas de 25 centavos? Ele tem duas moedas de 25, totalizando 50 centavos. E quantos centavos Caio tem no total? Se a gente for somar tudo, ele vai ter o equivalente a R$1, ok? Por quê? Porque se a gente... Essa parte aqui não precisa ler, tá, gente? Ó, mais 40 centavos, mais 10, mais 50. Se a gente for somar tudo, a gente vai encontrar R$1, ok? Tá bom, prof. E aí? E aí que agora a gente vai dificultar um pouquinho mais, porque a gente vai usar um pouco de fração também. Olha só, essa figura aí que vocês estão vendo, ela representa um inteiro ou uma unidade. Ela está dividida em 10 partes. Agora, olha só, na letra A gente precisa pintar duas partes das 10 partes iguais dessa figura e a gente vai representar na forma decimal a quantidade, as partes que a gente coloriu. Então, olha só, se a gente colorir duas partes das 10 iguais, a gente vai ter o equivalente a 0,2, né? Porque a gente tem duas partes para a gente pintar, para a gente colorir. Então, 0,2, e daí você vai colorir, ó, essa parte aqui, beleza? Beleza. Ou senão você pode colorir embaixo também, tanto faz, né? Mas tem que ser a metadezinha aqui, ó, tá? B, agora pinte mais 3 partes das 10 partes iguais. Ah, e uma coisa importante que eu esqueci de falar, você não vai colorir tudo de uma vez agora você vai colorir só 2 pedaços, tá? 2 pedaços. Aí na letra B, você vai colorir mais 3 pedaços, porque aqui tá pedindo para pintar mais 3 partes, tá? Então aqui em cima você pintou 2 partes, ó, 1, 2, fez a letra A. Aí na letra B, 3 partes, ó, 1, 2, 3, tá? Então, a letra A e a letra B, no final das contas, vai ficar essa parte toda colorida, tá? Por isso que eu falei que vocês podem colorir essa parte de cima, a metade, ou a parte de baixo, tanto faz, tá? E na letra B, então, a gente vai ter 0,3. E agora, aqui na letra C, a gente vai somar. Então, quantas partes foram coloridas? No total, a gente coloriu 5 partes, então vai ficar 0,5. Beleza, prof, e aí? E aí que agora a gente vai dificultar ainda mais um pouquinho. Por quê? Porque agora eu vou te dar, olha, um inteiro dividido em 100 partes iguais, pra gente dificultar um pouco mais, porque lá em cima estava dividido em 10 partes, agora a gente vai aumentar para 100. Então, olha só, escreva na forma decimal quantos centésimos dessa figura representa a parte colorida de azul. Se eu tiver, olha só, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu tenho 24 quadradinhos azuis coloridos. Então, aqui vai representar 0,24, 0,24. E se a gente for pintar mais 23 centésimos dessa figura, aí quantos centésimos a gente vai colorir? Bom, aí, se eu vou colorir 23 centésimos, eu tenho que colorir 23 partes, tá? 23 partes. Agora, olha só, uma curiosidade que eu já expliquei em aulas anteriores e vou explicar de novo. Centésimos é a mesma coisa que o número 100. Então, imagina aí na sua cabeça o número 100. E agora você me responde, quantos zeros tem o número 100? Quantos zeros ele tem? Ele tem 2 zeros, não é? O número 100, ele tem 2 zeros. E aqui, quantos números tem depois da vírgula? Depois da vírgula, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, por isso que aqui vai ficar 0,23, porque a gente vai colorir 23 partes de 1 centésimo, ou seja, 23 partes de 100. E aí, sempre que for centésimo, como o número 100 tem 2 zeros, você tem que colocar 2 números depois da vírgula. Por isso que eu não posso deixar simplesmente o número 23 assim, tá? Eu tenho que colocar o 0, vírgula e o 23, ok? Porque daí eu estou representando centésimos. Se eu deixar só assim, ó, 23, ou se eu colocar 23,0, aí tá errado, não é centésimos, tá? Os centésimos precisa dos 2 números depois da vírgula,
Beleza? Beleza, eu já expliquei em aulas anteriores, tá, gente? Mas é bom a gente dar uma relembrada, uma refrescada na memória. Agora, quantas partes dessa figura ficaram coloridas no total? Se a gente for somar, aí lembra, gente, quando você for montar a sua conta, tem que ser zero embaixo de zero e vírgula embaixo de vírgula, na hora de armar a continha, beleza? Armou a continha? Você vai fazer, dá para fazer até de cabeça, ó, 4 mais 3, 7, e 2 mais 2, 4, 47 centésimos, beleza? Observe as partes coloridas da figura a seguir, que está dividida em 10 partes iguais e complete e calcule a adição. Aqui eu tenho 4, aí olha só, gente, aqui são 10 partes, ok? Se eu tenho o número 10 ele é composto de quantos zeros? O número 10 só tem um zero, ó, um zero, tá? Então, se ele tem um zero, eu preciso ter um número só depois da vírgula. Lá em cima, ó, centésimos são 2, acabei de explicar, porque 100 tem 2 zeros. Agora, se eu tenho 10 partes iguais, então aqui eu tenho um zero só. Então, eu só preciso de um número depois da vírgula. Ok? Então, aqui tá dividido em 10 partes. Quantas partes eu colori? Aqui eu colori 4, então vai ficar 0,4. Prof, e se eu colocar 4,0? Não dá. Tem que ser 0,4, igual eu acabei de explicar, tá? Senão fica errado. Aí tá. Aqui eu colori 3, então 0,3. 4 mais 3, 0,7. Beleza? Ai, prof, você explicou muito, eu sei, mas é melhor eu explicar muito e você entender, ou você pelo menos, né, dar uma melhorada na sua compreensão do que você não entender nada, tá, gente? Então, eu explico mesmo. Aí, olha só, represente na forma decimal e usando o símbolo do real cada quantia indicada a seguir. Então, aqui vai ser muito fácil, ó, R$20,40. Letra B, R$23,00. Letra C, R$150,30, ó, 10, 20, 30. E aqui, R$110,32. Aqui, a gente vai para a parte do Ivan, que tem essa quantia aqui. Olha só, sabendo que o Ivan gastou R$5,00, calcule com quantos reais ele ficou. Olha só, ele tinha R$10,75. Daí, o probleminha nos diz que ele gastou R$5,00, então ele ficou com R$5,75. Essa conta dá para fazer até de cabeça. Agora, aqui no número 7, a gente vai para a parte da Letícia, que ela comprou 2 produtos lá na papelaria, tá? E aí, de acordo com o preço desses produtos, ela separou para pagar as cédulas e as moedas representadas a seguir. Então, ela comprou um caderno e um estojo. Aí, ela separou isso e separou isso. Aí, olha só. Ao pagar, Letícia foi informada de que teria um desconto. Se eu estou falando em desconto, eu estou falando em subtração. Então, a gente vai subtrair, tá? Ela teria um desconto de R$1,50 no valor do preço de cada produto. Nessas condições, calcule qual foi o valor pago pelo caderno. Olha só. O caderno foi R$18,75, era o preço dele, mas com os 50 de desconto ela pagou R$17,25. E o estojo, o preço do estojo era R$13,80, mas ela teve desconto de R$50, então vai ser R$12,30. Lembra, na hora de você armar a continha tem que ser exatamente alinhado, gente. Número embaixo de número e principalmente vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Porque se você deixar a vírgula torta, então uma vírgula tá para cá e a outra vírgula tá para cá, você vai ter problema no resultado, você vai errar a conta, ok? Então é muito importante sempre alinhar, deixar bem alinhadinho. Se você precisar, coloca até uma régua, mas não deixe os números tortos, ok? Beleza, prof. E aí? E aí que agora a gente vai representar os números decimais aqui com material dourado, né? Que não é bem um material dourado, mas é como se fosse. Então, olha só, a gente tem aqui um inteiro, aqui a gente tem um décimo e aqui a gente tem um centésimo. Agora, a gente vai escrever na forma decimal cada número de acordo com as figuras. Então, aqui, ó, vai ficar um inteiro, olha o 1 aqui,
e aqui a gente tem 5 centésimos. Lembra, se isso daqui representa um centésimo, quer dizer que eu preciso de 2 números depois da vírgula. Ou seja, se eu colocar 1,5, tá errado, porque se eu colocar 1,5, eu tô colocando um número só depois da vírgula. Mas acontece que isso daqui não é décimos, isso daqui é centésimos, tá? Então a gente precisa colocar 2 números depois da vírgula, como eu já acabei de explicar anteriormente. Então, ó, 1,05 mais 1 inteiro, tá aqui, e 14, ó, 1/10, então, ó, 1/10 tá aqui, ó, 1/10, representando uma dezena, e aqui os 4 centésimos aqui, ó, tá? Então, 0,5 mais 1,14, 2,19. Aqui também a mesma coisa, ó, 1 inteiro tá aqui, e aqui, ó, 24, tá aqui. Depois, 1 inteiro tá aqui e 12 tá aqui. Então, vai ficar 0,12. Por quê? Porque aqui eu somei e aqui eu estou subtraindo, beleza? Tá, aí agora a gente vai para multiplicação com números decimais. Essa parte aqui eu vou pular para a gente não perder tempo, então a parte da explicação pula, porque eu já expliquei demais. Letra A. Agora, usando figuras como essas, represente com desenhos no espaço a seguir o dobro de 2,34. Olha só, dobro é você fazer esse número 2 vezes. Então, se aqui tem 2 inteiros, o dobro de 2 inteiros vai ser 4, né? E aqui, se eu tenho 34, então o dobro vai ser 68. Então, eu preciso colocar 60, né, que são 6 décimos aqui, porque cada palitinho tá representando 6 décimos, e o 8 aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Beleza, prof. Então, 2 vezes 2,34 é 4,68, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Então, a letra B, 4,68. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Tem a parte de colorir. Então, aqui a gente tem um inteiro, e esse 1 inteiro, ele tá dividido em 100 partes, ok? Então, a gente tem centésimos aí, porque tá dividido em 100 partes. Aí, olha só, na letra A, pinte nessa figura o triplo da quantidade de quadradinhos que estão coloridos de roxo. Então, aqui, ó, a gente vai ter todos esses quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se a gente vai ter 15 quadradinhos, a gente vai precisar fazer o triplo disso, né? Que é vezes 3. E aí, se a gente fizer vezes 3, vai dar 45. Então, a gente precisa pintar aqui 45 quadradinhos. Aí depois a gente vai representar na forma decimal quantos centésimos dessa figura a gente coloriu. Então, olha só, se esse inteiro está dividido em 100, eu estou falando em centésimos. E centésimos tem quantos números depois da vírgula? Você que é meu aluno já sabe, porque eu expliquei isso várias vezes em aulas anteriores. Inclusive no segundo atrás, há 1 minuto atrás, eu acabei de te explicar isso e expliquei várias vezes. Então, você precisa saber que o centésimo vai me pedir 2 números depois da vírgula. Se eu colorir 45 quadradinhos, eu preciso colocar o 45 atrás da vírgula, porque aí eu vou ter 2 números atrás da vírgula. Se eu colocar 45,0, tá errado. O certo é 0,45, porque eu preciso de 2 números depois da vírgula, porque eu tô falando de centésimos, ok? Prof, você vai ficar repetindo isso toda hora? Com certeza, vou sim, porque eu conheço o aluno e vocês são tudo cabeçudo. E aí, o que que acontece? A gente fala uma coisa uma vez e você fica boiando, viajando na maionese, depois não sabe nada do que foi dito e tira um 0 na prova. Então, por favor, tenha paciência com a sua prof, porque eu vou ficar repetindo isso sim, tá bom? Então tá. Então, olha só. Divisão com números na forma decimal. Aqui, a gente tem uma quantia, né, em reais, e daí tá falando assim, quantos reais há no total? Escreva na forma decimal. Aqui, a gente tem R$ 240 e
80 centavos. Agora, metade dessa quantia corresponde a quantos reais? Metade é você fazer R$ 240,80 dividido por 2, porque eu estou falando de metade, então é dividido por 2, então eu vou ter 120,40. Aqui, observe a quantia que Luiz, Verônica e Pedro juntaram para doar uma campanha de arrecadação destinada a benfeitorias no bairro onde moram. Então, sabendo que cada um dos três deu a mesma quantia para essa arrecadação, quantos reais cada um deu? Então, aqui eles deram R$ 20,30. No número 13, calcule e represente na forma decimal e usando o símbolo do real a metade de R$ 100,50. Então, a metade de R$ 100,50 vai ser 50,25. A terça parte de R$ 30,60 vai ser 10,20, porque vai ser dividido por 3, né? Terça parte dividido por 3. E a quinta parte de R$ 50. Quinta parte a gente divide por 5. 50 dividido por 5, R$ 10. Agora, vamos ver a parte de adição e subtração na forma decimal. Então, olha só, Bruno foi para uma lanchonete. E aí, aqui a gente tem esse cardápio da lanchonete. Aí, o Bruno pediu um suco natural e um pão de queijo. Olha só, o suco natural, ele custa R$ 7,30. Então, R$ 7,30 tá aqui. O pão de queijo vai custar R$ 4,25. R$ 4,25 tá aqui. Se você for somar tudo, você vai encontrar R$ 11,55, ok? Prof, então aquilo que você falou de número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula não é uma frescura sua? Não, não é frescura minha, meu bem. Sabe por quê? Porque olha só, aqui a gente tem inclusive ó, o quadro de valores com os números dentro do quadro, ó. Tudo, ó, número embaixo de número, tudo organizado e inclusive as vírgulas. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nisso, tá? Sempre número alinhadinho, porque senão dá ruim. Aí não dá certo a sua soma, tá? Aí, olha só, o Bruno pagou o que consumiu com uma cédula de R$ 20. Então, olha só, ele gastou R$ 11,55, mas ele tinha R$ 20. Então, R$ 20 menos 11,55, ele teve R$ 8,45 de troco, foi o que sobrou para ele. Agora, Maurício comprou 2 rolos de fio. O rolo de fio branco tem 20,50 metros e o rolo de fio vermelho tem 16,75 metros. Quantos metros de fio branco a mais do que o de fio vermelho? Sempre que o probleminha perguntar quanto um tem a mais do que o outro, você vai fazer o contrário. Ah, quanto tem a mais? Você vai fazer de menos, tá? Vai fazer conta de menos. Então, de novo, quantos anos fulano tem a mais que o ciclano? Você vai fazer conta de menos. Então, olha só, 20,50 menos 16,75, nós vamos ter 3,75 metros, 3,75 metros. Aí, aqui a gente continua, agora dessa vez, ó, trechos percorridos por Pedro e Alice numa competição esportiva. Então, aqui a gente tem os metros que o Pedro fez e os metros que a Alice fez. Aí, olha só, calcule a distância total que cada um percorreu e, em seguida, calcule a diferença entre as distâncias percorridas por essas duas crianças. Ou seja, primeiro eu preciso somar todo o percurso do Pedro. Então, ó, a gente tem que pegar todos esses números e somar todos eles. E a mesma coisa nós vamos fazer com a Alice. Então, Pedro fez 5,4 de distância total e a Alice percorreu 2,9. Se a gente fizer a subtração entre 5,4 que o Pedro fez e 2,9 que a Alice fez, então, aqui a gente tem 2,5. Então, a diferença da distância do Pedro para a distância da Alice é de 2,5. Aqui no número 4, uma família está em viagem de carro até uma chácara, onde eles vão passar férias. Já foram percorridos 300,6 quilômetros do percurso e ainda falta percorrer 276,7 quilômetros para chegar ao destino.
Letra A. Qual é a distância total que essa família percorrerá até chegar à chácara? Então, aqui, se a gente for somar tudo, eles vão percorrer 577,3. Por quê? Porque você vai somar 300,6 mais 276,7, ok? E aqui na letra B, quantos quilômetros a família percorrerá no total, considerando a ida para a chácara e o retorno para casa? Então, aqui a gente tem 577,3 e aí a gente vai somar com mais 577,3, né? Porque vai ser todo o percurso, ida e volta. Então, na ida eles vão gastar isso e na volta eles vão gastar a mesma coisa, porque é o mesmo percurso. Portanto, eles vão ter... aqui vai ser 1.154,6 quilômetros, ou seja, vai ser muita coisa que eles vão ter que andar, né? Agora, aqui observe o quadro a seguir, de acordo com as cores do código de pontos, a pontuação de Helena, Roberto, Cristina, Karine e Valdir em 3 jogos. Aqui, ó, a gente tem os jogos e tem as pontuações. Então, por exemplo, o verde vale meio ponto. O amarelo, então a Cristina, por exemplo, aqui ela fez amarelo no jogo B. Então, quer dizer que no jogo B ela fez só 2,5 pontos, por exemplo, né? Por exemplo, o Roberto aqui, ó, no jogo A ele tirou o vermelho. Então, quer dizer que no jogo A, o vermelho vale quanto? 4,5 pontos. Então, aqui ele foi bem, 4,5 pontos. No jogo B, ele também tirou 4,5. E lá no jogo C, ele tirou meio ponto, tá? Então, é assim que você tem que fazer a leitura dessa tabelinha aí. Aí, olha só, calcule quantos pontos foram obtidos nos 3 jogos por Helena. Então, se a gente for somar, a Helena tirou só verde, e o verde é meio ponto cada um, né? Então, meio, mais meio, ela tirou 1,5, 1,5 ponto. Então, ó, aqui eu vou fazer o mesmo esqueminha que a gente faz, tá? Vou deixar paradinho assim para vocês verem a pontuação deles. E aqui, ó, aqui a gente tem as continhas, que eu não vou ler isso tudo porque não tem necessidade. A gente vai fazer aquele esqueminha de sempre. Pausa o vídeo e observa aqui, tá bom? Bom, beleza. Aí aqui no número 6, elabore e resolva um problema em que no enunciado constem as medidas de comprimento 5 metros e 1,60 metros e a resolução possa ser obtida realizando uma adição e uma subtração com números na forma decimal. Então, aqui, ó, como sugestão de resposta, a gente tem esse probleminha aqui, ó. Carolina vai colocar uma estante de 1 metro de comprimento no quarto dela. Sabendo que a parede do quarto de Carolina, em que essa estante será colocada, mede 5 metros de comprimento, e que nessa parede há 2 móveis de 1,60 de comprimento cada um, é possível Carolina colocar essa estante no espaço livre dessa parede? Então, olha só, aqui é sim, porque ainda vai sobrar 80 metros de espaço nessa parede, tá? Então, aqui, ó, a gente faz 1,60 mais 1,60 mais 1, vai dar 4,20. E daí, depois, você vai ter que pegar 5 e diminuir de 4,20. Por quê? Porque aqui, ó, tem que constar 5 metros. Então, vai ser 5 menos 4,20, ainda vai sobrar 80 metros de espaço, 0,80 metros de espaço livre nessa área aí. Aí tá, aqui a gente vem também para as continhas, que também vai ser o mesmo esquema. Eu vou subindo aqui devagarzinho, e daí, porque isso aqui não tem muito o que explicar, daí eu vou subindo aqui devagarzinho e você vai pausando o vídeo, ok? Vai pausando o vídeo aí, ó, tô subindo bem devagarzinho, daí vocês vão vendo aí direitinho. E é bem interessante, pessoal, porque essas contas elas não são difíceis de fazer. Aonde vocês mais erram é quando vocês não colocam os números alinhados um embaixo do outro. Mas se você fizer alinhadinho, não tem como errar, tá? Então é bem tranquilo essa parte aí. Agora, olha aqui. Suponha que a figura a seguir represente o piso do quarto de Mariana, no qual foram colocadas lajotas quadradas. Considerando que cada lajota tem 1,5 metro, né, de área, 1,5 metro, 1 metro quadrado de área, né? Responda as questões. Olha o quadrado aqui, ó. É importante olhar isso, tá? Qual é a área do piso que está sob a cama? Então, aqui vai ser
1,5 vezes 8. E aqui vai dar 12, tá? Então, presta bem atenção. Quando a gente tem esses desenhos aqui, pessoal, é muito importante a gente prestar bastante atenção, principalmente na quantidade de quadradinhos, tá? Porque isso ajuda bastante, beleza? Aí na letra B, qual é a área do piso que está sobre o tapete? Então, você vai fazer 1,5 vezes 9, vai dar 13,5. Tô andando um pouco mais rápido, porque na maratona a gente vai rapidão, pra gente finalizar, a gente vai finalizar na página 170, tá? E também aqui não tem muito o que explicar. Qual é a área do piso desse quarto? Aqui a gente vai fazer 1,5 vezes 50. Prof, por que o 0 não tá aqui embaixo do 5? O 0 ficou para lá. Porque sempre que a gente tiver um número com 0 assim, ó, você pode abaixar o 0 aqui, tá? Então, você não precisa se preocupar com ele. Aí, você pode deixar o número torto com 0 para fora, tá? Então, o 0 ficou para fora aqui, porque você pode pegar ele aqui e abaixar para cá, tá? Então, é por isso. Aí, agora, aqui, ó, a gente tem porcentagem com número decimal. Então, as turmas do 5º ano de uma escola têm juntas 150 alunos. A gente sabe que 32% dessa quantidade usa óculos. Quantos desses alunos usam óculos? Então, aqui a gente vai ter 48 alunos. Prof, por quê? Porque a gente vai ter que fazer 150, que é o total de alunos, vezes 0,32. Prof, por que eu vou usar 0,32? Porque 32%. Lembra que eu falei para vocês que sempre que você pensar em cento, ou centésimos, ou número 100, sempre que for 100, a gente vai ter 2 números depois da vírgula. Então, 32% é a mesma coisa que 0,32, porque o número 100 tem 2 zeros. Então, se o número 100 tem 2 zeros, a gente vai falar de centésimos. Os centésimos têm 2 números depois da vírgula. Eu já te expliquei isso várias vezes. Então, ó, 0,32, porque, ó, 2 números depois da vírgula, o número 100 é composto por 2 zeros. E aqui a gente está falando em porcento, tá? Então, 100, centésimos, lembra disso. Então, 32% de 150 é a mesma coisa que 0,32 vezes 150. Se eu fizer 0,32 vezes 150, eu vou encontrar 48, ok? Então, tá bom. Agora, olha só. Brenda foi para uma loja de calçados para comprar um par de tênis para o avô dela. Aí, o par do tênis que ela escolheu custava R$80 e estava na promoção. Então, na compra à vista, o cliente tinha desconto, como indicado nessa imagem aí. Então, olha aqui, na imagem a gente tem quantos por cento de desconto? 15%, né? Aí, olha só, sabendo que a Brenda vai comprar o par de tênis à vista, ou seja, ela não vai dividir, ela não vai parcelar. Quantos reais ela vai ter de desconto? Então, aqui é a mesma coisa. Vamos transformar o número em número decimal. Então, 15% é a mesma coisa que 0,15, porque o porcento faz eu pensar que eu preciso colocar 2 números depois da vírgula. Beleza, agora que eu transformei o número, eu vou encontrar 15% de 80. Como que eu faço isso, prof? 0,15 vezes 80. 0,15 vezes 80, você vai encontrar 12, ok? Lembrando que se eu tenho esse número 80 aqui, ele é composto por esse 0, então o 0 eu posso deixar de fora, eu só abaixo esse 0 aqui, tá? Aí, a gente vai para essa parte aqui, ó. Quantos reais Brenda pagará pelo par de tênis? Olha só, se ela vai ter R$12 de desconto, porque ela vai ter 15%, né? E 15% é a mesma coisa que R$12 de desconto. Então, o tênis custa 80. Aí você acabou de descobrir que ela vai ter R$12 de desconto, então quanto que vai dar? R$68. Aí agora a gente vai para a última página para a gente finalizar, divisão, né, na forma decimal. Então, olha só, aqui a gente vai efetuar as divisões até o resto, até que o resto seja igual a 0. Aqui vai ser o mesmo esqueminha de sempre, ó.
porque aqui não tem como eu explicar muito para vocês não, mas é só a prof presencial. Se você tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar para ela também, porque aqui vai precisar, e eu não tô nem com a minha lousa digital. Se eu tivesse com a minha lousa digital, ficava mais fácil, né, de explicar. Mas, ó, aqui vai precisar de um pouco mais de atenção, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo esquema. Dá um pause, né, no vídeo ou tira um print e observa como que vão ficar essas continhas aí, ok? Tá, beleza. Aí agora, olha, Marina e Pedro são irmãos e o avô deles deixou registrado em um testamento que o valor de R$ 52.200 deveria ser dividido entre os dois. Opa, então vamos parar aí. Só de você saber que tem um valor e vai ser dividido para os dois irmãos, a gente já tem que pensar que a gente vai fazer uma divisão ali, mas tem um detalhe. Aí você vai falar assim, ah tá, prof, então eu vou dividir por 2. Só que tem um detalhe aí, olha só. Marina, por ser irmã mais velha, ela vai receber o dobro do valor destinado para o Pedro, o irmão caçula. Então, olha só, como que a gente vai fazer isso daqui? 52.200 dividido por 3, aí você vai encontrar 17.400 e, olha só, 17.400 mais 17.400, 34.800. Então, se você for parar para pensar, se a Marina vai receber o dobro, então ela vai receber 34.800, tá? E o Pedro, prof, ele vai ficar só com 17.400, ok? Então, ó, Marina, 34.800, porque ela vai receber o dobro, ou seja, ela vai receber 2 vezes mais. E o Pedro vai ficar com 17.400, ok? Aí aqui, ó, você considera justa a maneira como o avô da Marina e do Pedro fez essa divisão da herança? Justifique sua resposta. Então, sim, olha só, apesar da gente fazer essa divisão em partes desiguais, quer dizer, a gente teve que dividir por 3 ali, foi feita de maneira proporcional entre as partes. Prof, mas se são 2 irmãos, por que a gente dividiu por 3? Olha só, são 2 irmãos, a gente dividiu por 3. Por quê? Porque a Marina tem que ficar com 2 partes da herança e o Pedro com uma parte só, ok? Bom, então a gente finalizou aqui na página 170, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!